tudo bom? Estamos começando mais um IlhaCast. Eu sou a Vic Salles, diretora de cena aqui da Ilha. E hoje com a gente, o nosso convidado especial, Felipe Blankenheim, diretor de cena, roteirista e muitas outras coisas. Por aí. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Imagina, obrigada a você por vir aqui conversar com a gente. Vamos começar do começo, então, vamos direto ao assunto. Tá, começo. Eu queria saber como que você começou a ser diretor. Como que você entrou... Diretor não, como que você entrou no audiovisual? Conta pra mim. Nossa, vamos ver. Lá por 2003, 2002, 2003, era a época que Jackass estava muito popular, né? Então, vamos ver. Eu e uns amigos, a gente andava de skate, de bike, de BMX, fazíamos nossos próprios vídeos. Na época, e eu morava nos Estados Unidos. Eu cresci lá, estava lá já há muitos anos. E eu estava dando o meu... Eu tinha um emprego no verão eu dava aula de tênis. E ganhei um dinheirinho, pensei o que eu ia fazer com esse dinheiro, comprei uma câmera. Aí começamos a filmar, fazíamos filme de skate, tudo que é tipo de curtas e coisas assim. Comecei a experimentar e de repente eu vi que, isso aqui tem coisas que eu sei fazer que eu nunca fui ensinado. Isso aqui faz sentido para mim, eu gosto disso, eu me sinto feliz fazendo isso. Agora, comecei a comprar livros de teoria, comecei a estudar Eisenstein e comecei a estudar Chaplin e Kubrick, pensando, isso aqui é cinema, que interessante. Aí Você é um filho de Spike Jonze, então. Tipo isso. Uhum. Você já morava nos Estados Unidos? Você cresceu lá? Eu fui para lá quando eu tinha 12 ou 13 anos. Aí eu completei o meu segundo grau lá, fiz faculdade lá, fiz pós lá e depois vivi mais 10 anos depois disso. Então, no total, foi 22 anos nos Estados Unidos. E depois disso, quando você começou a fazer esses vídeos mais caseiros e começou a estudar, você fez faculdade, você fez algum curso técnico? Como é que foi o seu caminho? Pois é. Quando eu vi que isso poderia ser uma carreira mesmo, aí eu decidi fazer faculdade de cinema. Eu fiz faculdade de cinema em Boston, na Emerson College, em Boston. No meu último semestre, eu fui chamado para fazer o último semestre em Los Angeles. Aí eu fui trabalhar na Miramax Films, lá em Los Angeles, no departamento de desenvolvimento de roteiros. Então, eu estava bem ali na frente de grandes filmes sendo feitos e desenvolvidos. Eu vi muitos filmes nascerem, indo para o ar e ganhar Oscar. Foi incrível, assim. Foi uma Isso enquanto você estava na faculdade ainda? Enquanto eu estava na faculdade. Daí eu terminei faculdade, fiquei mais um tempinho na Miramax, e depois saí e fui ser freela por Los Angeles. E na Miramax, você recebia roteiros novos, estava naquele departamento que lê os roteiros, vê o que vai para frente, o que não vai, é isso? Exato, então os roteiros vinham e meu trabalho era decidir o que vai para frente, né? O que passa para vice-presidente de produção e o que eventualmente vai para o presidente de produção. Então, ao mesmo tempo, também era desenvolver roteiros originais, ver o que tem de PI aí no mundo, pesquisar livros, matérias no jornal, construir ideias para novos filmes também. Isso fazia parte da nossa estratégia lá, da nossa missão. E eu lembro que quando eu cheguei, eu pegava os roteiros e eu começava a ler tudo com cuidado. Eu ao menos chegava até o final do primeiro ato para entender se o filme vai em algum lugar, né? Geralmente é entre 25 e 30 páginas o primeiro ato de um roteiro. E logo eu aprendi com um executivo lá que não precisa fazer isso. Pega um roteiro e folheia assim, já dá para saber se ele é um roteiro bom ou não. E eu vi eles fazendo isso. Roteiros vinham, eles folheavam. Não. Sim. Mas qual que é a lógica? Pois é, qual que é a lógica? Como? Porque assim, um roteiro bem feito, um roteirista que sabe escrever um roteiro, vai saber criar ritmo na página. Então, um roteiro bem feito é como uma boa foto, tem uma composição. A gente consegue reconhecer só olhando para ele a densidade das falas, a densidade de descrição de ação. Tudo isso tem um feeling, tem um certo sweet spot ali que tem que caber nessa densidade. E olhando isso, eu aprendi a identificar um bom roteiro.
Mas como que isso funciona, por exemplo, num roteiro tipo Loki, que é um filme que é só uma pessoa falando o filme todo, que se passou dentro de um carro? Mas daí é uma coisa mais autoral, né? Aí a gente tem que olhar quem é o roteirista, quem é o diretor. Entendi. Pô, um roteiro do Tarantino não vai ser assim. Não vai ter esse ritmo A gente não também. folheia um roteiro dele, assim, né? Então, Mas um roteiro de um cara como esse, não Tarantino, porque eu imagino que seja outro processo, mas um roteirista que já é muito bem, não só conhecido, como tem uma representação boa em Hollywood, assim, ele passa também por esse processo ou ele vai por outro processo? ele vai pular pelo meu departamento e vai direto para vice-presidente. Vai direto. Aí eu não fazia parte da... Eu não tenho como decidir se esse roteiro segue ou não. Porque daí, provavelmente, também o que aconteceu é que já houve uma conversa com a vice-presidente, já tem um entendimento, roteiros já estão sendo feitos. É muito raro que um roteirista de grande porte vai fazer um roteiro sem saber exatamente para onde ele vai, sabe? Entendi, você está meio que encaminhado. E quando vocês procuram essas propriedades intelectuais, isso é o seu departamento que fazia também. Então, tipo, sei lá, alguém está lançando um livro novo lá, que você sabe que está tendo um burburinho, você vai atrás, e aí o seu departamento também era responsável por pegar esse livro e casar com um roteirista? Ou vocês só escolhiam um livro e outra pessoa que fazia isso? Sim, também. Nós respondíamos para os diretores de criação, vice-presidente e presidente. Então, vem ali um livro que está hypado, a gente diz, olha, esse livro está funcionando, vamos falar com o time aqui de aquisições para ver sobre os direitos autorais, conseguimos, aí a gente passa adiante para os diretores criativos para daí decidir quem que vai ser o roteirista, como é que o filme vai para frente. E esse processo todo que você estava lá e você viu como funcionam as entranhas ali do processo, te deu mais ou menos vontade de ser roteirista, por exemplo? Menos. Por motivos, essa coisa assim, de folhar um roteiro e ter tanto descaso. E não é só na Miramax, né? Porque a Miramax, na verdade, é um estúdio mais boutique, é um estúdio maravilhoso que tem maiores filmes da história, grandes filmes. Mas que não é um processo fácil, sabe? Você vai lá, escreve seu roteiro, trabalha no roteiro por meses, daí vem alguém e diz, não, vamos trocar isso, porque de acordo com estudos e métricas, isso tem que acontecer, tem que ter isso, e nada daquilo é verdade, aquilo tudo sei lá... Naquela época ainda estava mais ainda essa coisa dos pontos de tempo, né? Tipo, assim, para quem tá vendo não sabe, existem teorias de roteiro em que cada tempo de roteiro tem que acontecer uma coisa, né? Tem que acontecer um plot 1, plot 2, plot 3, né? Até isso tudo certo, porque a gente tá falando de estrutura dramática, os roteiros têm que seguir não é uma regra, é um princípio. Quando a gente segue o tempo do roteiro dessa forma, a gente cria ritmo. Do ritmo sai emoção. Roteiros precisam ser regrados, precisam ter esse timing, porque senão não funciona. Então não é isso que eu estou me referindo a métricas bestas como, nós entendemos que nos primeiros 3 minutos tem que ter uma criança. Em até 15 minutos a gente precisa ver pessoas nuas. Em até não sei... Cara, isso não é verdade. O que funcionou para um filme, que funcionou para uma circunstância, não tem nada a ver com o seu filme. Não significa que isso vai funcionar para outro. Tem que ter cachorro. Filme tem que ter cachorro em 10 minutos, porque a plateia tem que se identificar com um cachorro. Não, cara. Ficar tentando replicar fórmulas de sucesso. Não é assim que funciona. Entendi. Roteiro bom, que tem ritmo, que tem emoção, que é uma história, que tem uma conexão humana, é um filme bom e ponto. Não importa se tem uma pessoa nua, se tem um cachorro, se tem uma criança. Isso é bobagem. E nesse processo você lembra de algum filme que você viu nascer, crescer e ganhar o mundo, assim, que você tem um certo apego, assim, que você acha que é um filme realmente bom, uma coisa que você lembra com carinho, assim? Aí é um papo um pouco sensível, assim, porque, por exemplo, eu trabalhei em vários roteiros que eu também trabalhei como ghostwriter, né? Como ghost, e eu não posso dizer quais roteiros eu trabalhei, sabe? Tá. Porque tem um autor ali.
Entendi. Né? Mas assim... Mas isso dentro da Miramax? Isso dentro da Miramax. Tá. Mas eu vi vários projetos lindos crescerem, mas é um processo que demora, né? Assim, quando o roteiro chega até mim e depois vai para produção, depois vai para o ar, já foi 2 anos. Então eu já tinha saído, os grandes projetos que eu fiz, eu já tinha saído. Entendi. E aí, depois dessa época na Miramax, você ficou freela? Como é que foi? Fiquei freela. Eu decidi voltar a tentar ser diretor, a fazer o que eu realmente estudei para fazer o que eu realmente gosto de fazer. Então, eu saí da Miramax e comecei a me vender como diretor, mas ainda assim eu continuei freelando e desenvolvendo ideias para estúdios. Então, eu freelei para todo mundo, né? Para Paramount, para Warner Brothers, para Bad Robot, que é a do J.J. Abrams, a Dark Horse, criando ideias, desenvolvendo ideias, já adaptando ideias. Isso para mim foi bom porque isso pagou as contas, é uma coisa que eu gostava de fazer, mas eu ainda achava que eu queria sair dessa coisa mais executiva e ir para uma coisa mais criativa e dirigir. E quando você desenvolver ideias, não é uma questão de roteiro, é uma questão de, tipo, me explica um pouco o que é desenvolver uma ideia para uma Bad Robot, por exemplo. Então, geralmente eles vinham para mim e diziam, a gente está vendo que hoje o que está hypado é um tema de viagem no tempo. A gente quer filmes sobre viagem no tempo. A gente quer filmes sobre futuro distópico. A gente quer filmes que se passam em uma locação só, tipo Só, assim, sabe? Filme que é barato para fazer, se passa numa locação só. Isso foi muito hypado em Hollywood quando eu estava lá. Eu acho que, sinceramente, assim, 70% dos roteiros que eu desenvolvia eram assim. Eles chamam de chamber pieces, né? Filmes que se passam em um lugar só. Isso eu fiz muito disso. Isso era... E aí você é a pessoa que, nesse caso, a pessoa que tem a ideia e que leva uma sinopse. Leva uma sinopse. Eu sento no computador, escrevo assim, sei lá, 20 through lines, 21 lines, sinopses, e levo, e aí, alguma dessas funcionam? Gostei dessa, vamos lá, vamos desenvolver. Agora vamos fazer uma sinopse mais longa. Vamos começar a trazer um pouco de conteúdo para aquilo e ver o que funciona. Daí vai para o diretor de criação, vai para vice-presidente, aí a gente decide o que entra na pipeline do estúdio para seguir. Entendi. E aí você achava que isso não era muito criativo, assim, era uma coisa mais mecânica para você acha? Assim, era muito criativo, só que o mundo executivo ali não era fácil, né? Assim, imagina, quando eu entrei na Miramax, os Weinstein tinha acabado de sair. Todo mundo sabe hoje o nome Harvey Weinstein. Ele tinha acabado de sair de lá. Aquela cultura ainda existia ali. Essa cultura toda ainda existe em Hollywood. É difícil, sabe? É difícil trabalhar no nível executivo lá e vendo como as pessoas são tratadas. Isso era antes do Me Too. Então, assim, cara, a loucura, o machismo corria solto. E assim, violência psicológica, violência física. Eu falava com amigos que trabalhavam em estúdios, eles falavam de, hoje meu chefe jogou um grampeador em mim. De ir para casa com roxo, assim. É um lado, assim, da indústria que o pessoal não fala muito. E eles disfarçam, o Oscar bonito lá, todo mundo numa boa, vestidinho, bonitinho. Mas, cara, por trás das cenas, não é uma indústria legal, sabe? Até nem sei o quanto que eu quero trazer esses papos, assim, mas não é uma indústria legal, sabe? Meio moedor de carne, assim, né? Uma coisa muito. É um moinho. É um moinho aquilo lá mesmo. Eu imagino que quando você tá dentro desse espaço, você acaba também perdendo aquela ideia romântica do filme, né? De ser uma pessoa que teve uma ideia e sentou por meses, escreveu, e aí veio um diretor e fez. Você começa a ver que é uma coisa bem mercadológica, né? Uma coisa bem... Assim, é uma coisa que é criada de fórmulas, de algoritmos, é marketing, né? É um produto. Marketing. É um produto. É dinheiro. Enfim, é dinheiro. É só dinheiro. É dinheiro. Mas e aí, quando você
viu tudo isso e decidiu que você queria mesmo ser diretor, que era isso que você queria fazer. Você pensou, eu quero ser diretor de longa, eu quero ser diretor de clipe, eu quero ser diretor de publicidade, ou você foi aonde te chamavam? Assim, você teve essa distinção entre as coisas? Não. Eu fui para onde eu conseguia emprego para pagar o aluguel. Perfeito. Na verdade, foi isso. Eu sempre... Eu sei que... eu sei escrever roteiros, eu sei dirigir atores, eu treinei para isso, né? Eu treinei aquele cinema clássico de direção de atores, de roteiro. Então, eu queria focar nisso. Mas o mercado tinha outras ideias, né? Lá era pós-2008, teve aquela crise nos Estados Unidos, ninguém tinha emprego, tipo, tava muito difícil. Inclusive, tava tão difícil que eu tava tão parado que eu resolvi fazer uma pós. Eu resolvi vou voltar a estudar, fazer uma pós, fazer outra coisa para ter o que fazer, para crescer, para aprender. Então, eu já tinha estudado um pouco de neuropsicologia na faculdade, lá na Emerson. Então, eu pensei, eu gostei disso, eu gosto de entender como as pessoas funcionam, como o cérebro funciona, eu vou estudar mais psicologia. Então, eu fiz uma pós de neuropsicologia, com ênfase em psicologia da evolução, psicologia clínica. Legal. Aí eu fiquei lá, eu aguentei só 2 anos disso. aí o mercado começou a andar um pouco. Aí foi legal, daí eu saí porque me prometeram que eu ia dirigir um videoclipe para os Black Eyed Peas. Aí eu pensei, vou lá dirigir. Mas não, foi uma bagunça, os Black Eyed Peas meio que brigaram, na época tinham se separado, então não foi bem o clipe que eu achava que ia ser. Mas o mercado estava esquentando. Então, eu dirigi muito, eu fiz muitos projetos bem interessantes, desde, assim, séries para YouTube, séries para TV, documentários. Nossa, fiz vários documentários. E meu trabalho criativo me levou até um outro criativo. Chamou a atenção de um cara chamado Ken Kragen. O Ken Kragen talvez é um nome que vocês não conheçam, mas vocês conhecem o trabalho dele com certeza. Ele foi o organizador de We Are the World. E também de Hands Across America. Ele era o cara que montou tudo aquilo que conseguiu, todas as celebridades, que organizou tudo aquilo. E nós nos demos muito bem. Eu virei parceiro criativo dele. E para mim, ele é uma das mentes mais influentes da nossa era. Uma das pessoas mais importantes, na verdade, que viveu na nossa era foi ele, porque o trabalho que ele fez realmente impactou o mundo de uma forma visível, de uma forma... Não tem como negar o impacto que ele teve na cultura, com todo o trabalho dele, não só de We Are the World, mas ele foi o empresário de Kenny Rogers, de Bee Gees, de Lionel Richie, de uma galera. Então, assim, eu e ele fizemos lindos trabalhos juntos. Como é que era essa parceria criativa de vocês? Ele me ligava e dizia, vem aqui na minha casa, tem um projeto pra gente. Aí eu entrava no condomínio dele, era engraçado que o condomínio dele, eu passava pela casa da Paris Hilton, do Charlie Sheen, do Shaquille O'Neal, até chegar na casa dele, né? Aí a gente sentava no escritório dele e ele, tem uma ideia. Daí a gente fazia a ideia crescer. Ele sempre dizia que uma ideia não é uma ideia boa até ela crescer e te assustar. Quando a ideia começa a te assustar, aí ela é boa. Que legal. É o que a gente Ótima fazia. Frase. É. E aí, nisso, você acabou dirigindo também algumas coisas legais ali com ele? Fizemos, um dos projetos mais legais que nós fizemos juntos foi para American Heart Association, que é um projeto que era para falar sobre o que mais mata mulheres. Na verdade, não é câncer, todo mundo achava que era câncer, mas não, é doença do coração. Só que na época, 9% das mulheres sabiam disso. Então, a American Heart Association tinha como meta passar essa mensagem. Então, nós criamos uma campanha que passasse essa mensagem. E hoje, mais de 55% das mulheres sabem. Então, foi legal. Um sucesso, assim. Ótimo. E aí, você ficou nesse processo de dirigir ali... Eu tô falando a palavra processo várias vezes. Você ficou... Processo é isso. Dirigindo ali nos Estados Unidos bastante tempo, situado em Los Angeles. Era sua base. Eu fiquei em Los Angeles só até 2013.
Tá. Aí eu fui para Nova York, porque aquela cultura de Los Angeles, assim, é essa coisa, assim, ó, quando tu olha para o jeito que os Estados Unidos evoluiu, os Estados Unidos começou no leste e foi indo pro oeste, né? Foi essa expansão. E essa coisa do Velho Oeste, essa coisa de cada um por si, ainda existe em Los Angeles, é muito visível, né? Eles dizem lá nos Estados Unidos que em Los Angeles eles te esfaqueiam nas costas, em Nova York, na barriga. Então, eu prefiro muito mais que alguém me esfaqueie na barriga, eu prefiro muito mais saber quem é e por quê do que ser esfaqueado nas costas. Então, e Nova York é outro ritmo. Nova York, tipo, tu tem um trabalho às 9, tu tem uma reunião às 10 e já logo às 2 tu tá fechando outro. Em Los Angeles, se tu tem sorte, é um por semana, um por mês. Nova York é outro pique. Então, eu queria entrar nesse ritmo. Eu sempre imaginei que tinha essa distinção, assim, inclusive de mercados, né? Nova York é uma coisa mais voltada... Me corrija se eu estiver errada. Tanto publicidade quanto produção de filme, eu acho que é uma coisa um pouco mais autoral, um pouco mais independente do que Los Angeles. Los Angeles eu sinto que é uma máquina maior. Faz sentido? Faz. E Nova York é o centro publicitário dos Estados Unidos, né? É onde a publicidade realmente acontece, ali, onde estão as melhores agências, os melhores trabalhos saem dali. Até por causa dessa questão da velocidade das coisas. A gente não tem tempo para trabalhar no pique de Los Angeles, tá? Tem muitas agências lá, muitos trabalhos saem de lá, mas eu acho muito frustrante. E eu que cresci em Boston é uma cidade muito séria, né? É uma cidade muito antiga, com muitos negócios, e as pessoas lá, a palavra delas vale uma coisa. Em Los Angeles não é assim, em Nova York não é tão bem assim. Então, essa coisa de profissionalismo, comprometimento, coisas que para mim são muito importantes, não são importantes em Los Angeles, isso não vale nada em Los Angeles. E Nova York vale alguma coisa, então eu me encaixei bem lá, sabe? Eu gostei de voltar a viver nesse mundo, e nós abrimos uma agência /produtora, então a gente criava a ideia, produzia o conteúdo. Gente, eu fiz mais de 1.200 projetos nesse tempo que eu estava lá. Assim como diretor, produtor, escritor, foi muitos projetos. E no mundo inteiro. E aí você fazia essa mescla de, como você falou, produtor, escritor, roteirista, você pegava um projeto com um cliente, era uma coisa mais voltada para publicidade, isso? E muitos eram direto com o cliente, né? A gente lidava geralmente direto com CMO, CEO. Eu era redator criativo da agência, então os projetos vinham, eu escrevia os roteiros, montava toda a campanha, eu fazia arquitetura de marca também, eu tenho esse background de branding, de criação de marca, de direção de arte não tanto, porque a parte gráfica eu não mexo muito, mas assim, a curadoria, a criação, eu sempre fiz isso. E então, assim, foram muitos projetos exatamente assim, por 6 anos. Criar e executar. Desde publicidade puríssima, assim, vender detergente, até uma coisa que seja mais brand content, uma coisa mais... Sim, vender celular até vender países. Tipo, eu fiz todas as campanhas de turismo da Holanda. Por exemplo, como é que chama? O slogan da Holanda foi eu que criei. Ah, é? Isso é muito louco. Que é legal. The Original Cool. Porque todo mundo fala, todas essas coisas que são legais hoje, reciclar, andar de bicicleta, cuidar, ser green e não sei o quê. Tudo isso a Holanda já faz há 30, 40 anos. Então, eles são o Original Cool. Eles fazem isso há muito tempo. Então, nós criamos uma campanha para eles que... foram 3 ou 4 anos que resultou no aumento de vendas de passagens de quase 40%. Uau! Foi uma campanha de muito sucesso. Me dizem que é uma das maiores campanhas de turismo da história. Assim. Ganhou o prêmio Magellan, que é o Oscar dos filmes de turismo.
Foi muito Que legal. legal. E nesse caso, você fez o conceito e você dirigiu o filme também? Os outros filmes, no caso, ou não? Eu fiz o conceito, eu escrevi, eu co-dirigi e produzi. Legal. Demais. Que demais. Uma baita campanha, foi muito legal. E você gostava de ser, assim, polivalente dentro do... Porque, para onde que eu tô caminhando essa conversa? Eu quero saber quais são as diferenças, porque hoje você tá aqui no Brasil, hoje você tá dirigindo pro mercado daqui e tudo mais. E eu quero entender o que você sente das maiores diferenças do nosso mercado de produção como diretor daqui para fora. Tanto os Estados Unidos quanto os projetos internacionais que você dirigiu pelo mundo. Mas antes eu queria saber se você gostava dessa história de ser polivalente, porque eu acho que aqui no Brasil, quando uma pessoa é polivalente, ela é vista como uma ameaça a todas as estruturas. Faz sentido isso? Tipo, o criativo não gosta de um diretor que é muito criativo. O diretor não gosta de um outro diretor que também é roteirista, sabe? As estruturas, elas estão muito bem caixinhas. Você gostava disso ou você prefere ser mais direcionado à direção? O que você acha? É para ser assim. É para a gente saber como todas as partes do nosso trabalho funcionam. É para a gente ter essa experiência. Então, o fato de que existem pessoas na criação, mas aí a gente está falando de pessoas com egos gigantes que se importam com isso, mas não deveriam. A gente está lá para ajudar, a gente está lá para servir a um propósito, que é qual é a mensagem do cliente. Nós estamos todos no mesmo time. Então, isso aí que tu está falando é ego. Isso que interrompe, que atrapalha, que está ali no meio, estragando, é ego. Cara, joga isso fora, vamos todos fazer isso juntos. Então, assim, eu tenho que muitas vezes desligar esse lado meu. Eu trabalhei com um dos maiores criativos da nossa história, ele me escolheu para ser dupla dele, nós temos trabalhos grandes juntos, ele foi meu mentor, eu sei como criar campanhas, e muitas vezes as campanhas vêm e eu poderia melhorar elas, mas eu tenho que ficar quieto. Até... tu pode dizer, não, mas não é o teu lugar. Cara, por que não? A gente está lá para o cliente. Nós temos duas metas. E eu não estou falando aqui como artista, como cineasta, não. Estou falando como diretor de comerciais. Como uma pessoa que trabalha com branding. Só duas metas que nós temos. A primeira é criar uma conexão humana. A segunda é criar confiança. E é só, o resto é bônus. Se tu cria uma conexão, se tu cria confiança, o trabalho está feito. Então, analisa, olha o projeto, estamos conectando, estamos criando confiança? Não, vamos voltar, vamos repensar. Mas o ego atrapalha. Eu já tive oportunidades que eu perdi porque eu quis ajudar. E criativos me jogaram fora do projeto porque achavam que eu estava... Tomando conta. Só que, cara, não é assim. E aí você pergunta qual é a grande diferença. A grande diferença, lá nos Estados Unidos, por incrível que pareça, menos ego. São Paulo, as agências de São Paulo, elas são muito fechadas. Tem muito ego ali. Eu não senti isso... com as agências de Brasília, no Nordeste, até não tanto do Rio, mas em São Paulo, com as grandes agências. Eu não quero comprometer ninguém, não quero. Não, eu nem sei se eu posso falar isso, porque assim, de novo, gente, o que é melhor para o projeto e para o cliente, sabe? Uhum. A maior diferença que eu observei, desculpa, só voltando à tua pergunta, essa inabilidade, essa coisa de se fechar e não querer colaborar. Eu achei muito estranho isso. Quando você voltou para o Brasil, você voltou já pensando em dirigir aqui ou você voltou assim, né? Porque é um voltar meio mais ou menos, porque você ficou muito tempo nos Estados Unidos, né? Sim. Então é um voltar meio que chegando também, né? Meio que novo para você como adulto. Viver aqui no Brasil foi uma experiência inédita, né? Porque você não tinha vivido aqui no Brasil antes.
E aí você conheceu o mercado daqui? Você tinha amigos aqui ou você veio na cara e na coragem? Não tinha amigos, não tinha conexões. Vim com o meu portfólio esperando fazer uma coisa acontecer. E no começo até foi estranho, porque as pessoas me perguntavam, tá, mas você é criativo ou é diretor? Eu, não, sou os dois. E isso não rolou aqui, então eu tive que me vender de uma forma ou outra, né? Mas sabe que muitas vezes deu certo, viu? Teve projetos incríveis que eu fiz, no qual as agências me chamavam para sentar na mesa com eles, criar roteiro e fazer o filme. Então isso já aconteceu. Esse é o sonho, né? Foi lindo isso. Esse é o sonho, eu acho. E esses filmes foram que deram mais certo. Nós ganhamos prêmios internacionais, ganhamos profissionais do ano, SBT, Clube de Criação. Assim, e nunca foi a nossa meta ir atrás de prêmio, porque, de novo, quando você começa um conceito querendo ir atrás de prêmio, você está olhando para números, está olhando para números de engajação, você está engajamento, ó o inglês vindo aí. Engajamento, números de projeções e de cliques, não sei o quê. Cara, você perde a visão da sua meta. Sabe? Volta para aquele papo que a gente teve sobre os roteiros de Hollywood também que estão nesse momento, né? De ficar indo atrás disso, de métricas de sucesso, né? Métricas de sucesso. Mas não é isso. A nossa métrica de sucesso como publicitários é criar conexão e criar confiança. E se isso der certo, é só, cara. Assim, reconhecimento de marca e prêmios, não sei o quê, é bônus. O meu pai é publicitário, que eu tô no meio faz muito tempo, e ele sempre fala isso. Na minha época, a gente ganhava prêmio com campanha que a gente colocava na rua. Você coloca a campanha na rua e aí você ganha um prêmio, né? A campanha tá lá, a serviço do cliente, a serviço do produto, e aí se a campanha for legal, você ganha um prêmio por ela. Hoje em dia não, né? Hoje em dia é o contrário. Você faz para prêmio e aí talvez você encaixe um cliente ali. Às vezes tem a ideia primeiro, aí você pensa, em que cliente que essa ideia se encaixa, né? Isso é um jeito absurdo de trabalhar. Isso não faz sentido. E eles forçam tanto essa coisa do prêmio que eles começam a forjar dados e olha os problemas que deram em Cannes esse ano. Né? Esse ano é isso. Começam com um prêmio e tentam montar uma história, uma conexão em cima disso. Não é assim que funciona. Isso é outro papo, assim, poxa, criação e criatividade, cara. A gente podia fazer um podcast inteiro só nisso, só nos problemas que eu vejo do jeito que a criação é hoje, sabe? Dói. É ruim, né? É ruim, cara. É ruim, não é criação, não é criatividade. Mas eu acho que os próprios criativos sentem isso, sabia? Mas ninguém fala nada. Não, porque tá todo mundo a serviço do dinheiro, né? Do próprio dinheiro, cara, de ganhar o próprio dinheiro e do dinheiro maior, né? Do cliente. Aí o nosso mercado hoje em dia é completamente previsível, todos os filmes são iguais. E aí? Como é que a gente vai pra frente? Sabe? Quando a gente entra numa reunião de briefing, a gente começa com uma referência. Tá aqui um screenshot, uma captura de tela. Essa aqui é a nossa campanha. Como assim, meu? Como assim? Vou começar uma campanha, uma captura de tela? Qual é a missão? Cadê o meu briefing? Como é que a gente vai sentar? Olhar para aquela página em branco, olhar para a página em branco, com coragem, dizer, vamos criar, do nada. Joga essa referência estúpida fora. Isso aqui é um resultado de uma outra pessoa, que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo para esse cliente. Isso aqui é um resultado que uma outra pessoa teve. Eu tenho um resultado que eu estou buscando e ele é novo. Eu quero uma coisa nova. Então, a gente vai pegar uma folha em branco e nós vamos começar a criar ideias. A gente vai sentar aqui e vamos colocar. Qual é a nossa missão? Quais são os nossos temas? Vamos extrapolar aqui um feeling. Vamos ter conexão. Como é que a gente vai transformar, eu sempre falo isso, complexidade em humanidade. Mas não. A gente entra lá, tem uma captura de tela do Pinterest, uma idiotice do Instagram, queremos fazer isso. Cara, a criatividade começa do zero. Começa com uma página em branco, começa do zero.
Eu publiquei ontem uma matéria falando sobre isso, de como eu estou incomodado, que eu sento em salas como essa aqui, a gente senta ao redor da mesa e fala, e a gente só fala de coisas que já funcionaram. Só de referências e... A gente não está criando nada, cara. É uma cópia de uma cópia de uma cópia, que é um eco de um eco, e tudo vira um barulho. Tudo é um remix, né? Cara, tá errado. Eu concordo 100%. Concordo 100%. Eu acho que uma coisa que mais me incomoda como diretora hoje em dia é eu não ter a liberdade, eu não sei se você sente isso também, provavelmente sim, pelo que você falou, de criar as coisas e não necessariamente mostrar uma referência exatamente igual a que tá na minha cabeça. Porque às vezes você pensa, quero fazer, putz, aqui eu quero fazer um plano XYZ e aqui nesse roteiro, putz, a gente podia fazer uma transição assim, assim, assim. Tá, mas no tratamento, você precisa ter uma transição exatamente como você vai fazer. Pô, mas eu quero fazer uma coisa que nunca foi feita. Não quero pegar uma coisa do filme da Apple, por exemplo, e fazer igual pro filme de Margarina. Sabe, só pegar o estilo e mudar o produto. Eu tenho uma solução para isso, tá? Porque eu não gosto de trazer problemas. Eu gosto de falar o problema e daí trazer uma solução. O nosso problema é que a gente não está criando. A gente está criando cópias de cópias, criando ecos, e é só. Como é que a gente resolve isso? Eu estou pensando aqui que, muitas vezes, quando o cliente insiste em uma referência, a agência insiste em uma referência, muitas vezes não tem a ver com gosto. Não é tipo, eu não confio no teu gosto, eu quero ver uma coisa. Não é isso. Porque senão o cliente não estaria com aquela agência. Muitas vezes é confiança. Então, assim, para tudo. Vamos reformular o nosso argumento. Traz o cliente para o processo. Constrói confiança. E fala, eu não vou ter uma referência, eu vou criar algo novo e a gente vai seguir assim. Mas isso precisa de coragem. Mas como você faz isso num processo em que às vezes a gente tem uma aprovação de alguém que não é nem do marketing, uma pessoa um CEO que tem que aprovar e ele só pode ver na quinta-feira, às 5 horas da tarde, por 20 minutos, ele tem ali uma agenda para ouvir do marketing o filme, sabe? Porque eu acho que a gente tem uma pipeline ali de aprovações e pessoas que não estão envolvidas no processo. E aí, como trazer essas pessoas para perto, se elas não estão disponíveis? Como é que você acha que funciona isso? Mas aí você cria. Se você está buscando uma referência para o que está na sua cabeça, você cria. Senta com alguém de storyboard, com alguém de arte, e cria, desenha, pinta. Hoje em dia até pode fazer com IA. Senta, faz um prompt, cria aquela imagem. Mas a ideia de ter que ir trabalhar com algo que já está feito, dizendo, isso aqui funcionou. Funcionou para quem? Por quê? Como é que sabe que funcionou? Quais foram as métricas aqui? Por que vai funcionar para a gente isso? Qual é a mensagem que a gente está passando aqui? Os temas do nosso cliente é diferente. Os argumentos são diferentes, a missão é diferente, sabe? Então, se a gente tem que convencer lá um CEO que não tem essa capacidade de criar, ok, então a gente cria. Mas, para mim, esse não é o problema. O problema que eu estou vendo é que a gente não começa do zero. A gente começa com uma captura de tela, dizendo, tá aqui. O meu argumento é, isso aqui não é um começo, isso é um fim. Já tá feito, cara, isso aqui é um final. Pior ainda, é um final de uma outra pessoa. Não é isso que a gente quer. Então, assim, convencer as pessoas é o nosso trabalho. Vender é o nosso trabalho. Mas a gente tem que criar nossa própria visão, não trabalhar com a dos outros. E como que você usa referências no seu dia a dia? Assim, você absorve e você está sempre antenado, mas... Eu não uso. Você não usa? Eu não uso. Eu ponho referências e trago ideias para os meus tratamentos, porque senão eu não trabalho, né? Porque o mercado inteiro funciona assim. Mas eu não tenho referência, eu não tenho uma pasta de referência em casa, porque não, isso não é criar. Criar é pegar o briefing, sentar com uma página em branco e criar do zero. Porque a gente já sabe a plataforma, a gente sabe o que a gente tem ali em mãos. Para onde vai, o que vai fazer, o cliente tem uma meta. Qual é a meta do nosso cliente? A gente vai agora acertar isso. Mas eu começo do zero. Referências nunca me ajudaram. Começar do zero é o que funciona. É criar realmente algo novo. E no seu processo de direção, lá fora e aqui, falando só de direção, tirando um pouco a parte criativa, assim,
Você vê muitas diferenças, tanto no relacionamento com o cliente, com a agência, quanto no relacionamento com a produção em si? Sim, tem mais confiança das agências, elas te deixam em paz mais. Elas, olhou meu portfólio, aprovou, vamos pro set, agora faz teu filme. A agência tá ali não para ficar dando pitaco e falando com os atores, falando idiotices pros atores que, cara, eu sempre falo, para que falar com o ator? Nós estamos montando ali um mundo com atores. Ser ator já é se expor, eles já são neuróticos, né? Eu sei porque eu sou casado com uma atriz. Então, assim, a gente tem muito cuidado como a gente fala. Lá nos Estados Unidos eles entendem isso. A agência não está lá para falar e se meter e dizer isso, não, eles estão lá para ajudar, sabe? Então, eu estou construindo aqui, tem uma dúvida, vou chamar a agência, vou falar com a agência, a gente está ali para criar juntos. Aqui eu sinto que eu estou sempre lutando contra alguém, enquanto a gente só está tentando estabelecer ali, a gente tem a mesma meta, a gente quer criar, enfim, isso é frustrante. E qual é o seu plano agora, assim, para o futuro? Você acha que você gostaria de continuar como diretor? Você quer tentar trazer um pouco dessa criatividade também e tentar mudar um pouquinho, pelo menos no seu núcleo ali, de como esse relacionamento com as agências acontece? A minha única meta hoje é achar pessoas com quem eu possa trabalhar que são pessoas, eu vou dizer bem simplesmente, são pessoas queridas, pessoas criativas, que estão ali para servir o projeto. Só o que eu quero é que essas pessoas apareçam no meu caminho para poder trabalhar com elas, para poder criar junto. É isso mesmo que eu estou buscando agora. Então, se eu vou trabalhar mais como diretor, mais como criativo, eu não sei, eu só quero que as pessoas certas apareçam no meu caminho para eu poder fazer trabalho bom. Você tem algum projeto já, assim, em mente? Alguma coisa mais autoral, alguma coisa assim? Ou você tá... Sempre, né? Sempre. Por isso que eu perguntei. Sempre. Mas a gente tem que achar tempo, né? O que acontece muitas vezes eu tenho alguns clientes corporativos que eles me procuram diretamente para fazer algum projeto. Então, eu tenho aqui um produto novo, quero apresentar ali, quero fazer um vídeo bem humanizado, tenho tal verba, vai lá e faz. Já fiz muito isso. Isso é bem legal. Isso é lindo. Porque daí você tem uma liberdade, né, ali. Porque daí a confiança, né? Qual é o trajeto da pessoa, qual é o portfólio. E muitas vezes, assim, uma coisa que eu digo um dos grandes problemas da nossa indústria, além do jeito que a gente cria, é o tratamento, né? Porque hoje, o tratamento tu faz com IA, mente, faz o que você quiser, promete o mundo, né? Uhum. Então, muitos diretores estão pegando filmes baseado no tratamento. Cara, ok, vamos com calma aí, eu entendo. O melhor tratamento ganhou, o filme vai para essa pessoa. Mas para um pouquinho, respira. O que essa pessoa está prometendo? Vamos olhar o portfólio dela? Vamos ver se faz sentido? Olha só. Essa pessoa está prometendo grandes atuações, coisa que, mas a pessoa não tem direção de ator no portfólio. A pessoa está prometendo um cinemão, coisa que, não, mas a pessoa não tem isso no portfólio. Então, outro problema que a gente está tendo aqui no nosso mercado é que ele ficou saturado com essas pessoas especializadas em fazerem tratamentos, em vender o tratamento, aí o filme vai pro ar e é outra coisa. Enfim, eu entrei aqui num outro papo, mas outro problema que eu estou identificando aqui que me faz pensar assim que processos a gente pode mudar, né? A gente deve mudar alguns processos aqui. Primeiro, eu acredito que o tratamento deveria ser feito só depois que o filme é ganho, sabe? O filme deve ser dado para o diretor baseado no portfólio. Você ganhou o filme, parabéns, quero o tratamento. Aí eu faço. Sim, faz Opinião sentido. Minha. Acho que é assim que deveria ser, porque ficar lutando contra outros diretores, ou você confia ou você não confia. Você confia na minha visão? Quer que eu dirija o seu filme ou não? Eu quero ver quem vai ser o melhor aqui, baseado numa promessa. A pessoa promete o que quer? Vai entregar? Eu não sei, para mim não faz zero sentido.
E do ponto de vista de direção também, é um trabalho que você está tendo ali de ter todas as ideias e entender aquele filme, se envolver com aquele filme. Para mim, eu sempre falo, para mim, o tratamento é um parto. Eu tô parindo um filme. É árduo? É difícil, É? eu fico, assim, drenada no final, tipo, tô E quantas acabada. vezes que você fez um tratamento e a agência pegou as suas ideias e botou no outro filme? Algumas vezes. Também. Algumas vezes. Assim, muitas vezes. E é descarado, sabe? É descarado, é ridículo. É óbvio. Ah, pegou. Ah, legal, muito obrigado. Pega. Cara, o processo tá quebrado desde o começo. O processo tá errado desde quando a gente começa a criar a ideia no papel. Tá quebrado no meio e tá quebrado no fim. E qual seria o seu processo ideal? De quando o cliente fala, queridos, tenho aqui, preciso vender essa xícara. Preciso aumentar a venda dessa xícara em 20%, essa é a minha meta. Agência, me ajuda. Qual você acha que seria o processo? Assim? Olha, eu tive um processo ótimo recentemente aqui com a Ilha. Foi exatamente como deveria ser. O cliente chegou e disse aqui, eu já tenho um filme que está aprovado. A Ilha disse, eu tenho um diretor. Mandaram meu portfólio, a agência me aprovou e eu fiz o filme. O set foi colaborativo, a gente foi muito profissional, muito rápido, fizemos tudo com muito bom humor. A agência ajudou muito. Entregamos o filme, foi aprovado de primeira pelo talento, acabou. É isso. Não tem mistério. É para ser simples, né? É para ser simples. Assim, o processo criativo, tal, é árduo. Eu sempre digo, o nosso trabalho é difícil e é para ser. Porque a gente está criando um mundo, a gente está criando. Você falou, né, que é um parto. É isso, a gente está criando. É para ser difícil. Só que a parte, assim, de quem é o diretor, como é que a gente vai fazer, essa parte é para ser fácil. Eu tenho um filme, eu tenho uma produtora, tenho um diretor? Tem. Vamos lá, vamos fazer o filme. Porque tem que ter confiança, desde o começo. Se não tem confiança, mas eu quero... Tô pensando, eu quero ver uma referência. Não, vai lá o portfólio do diretor. O diretor vai conseguir entregar. Não tem que ter referência. Entrega. Já tem ali 20 anos de portfólio, já tem 10 anos, já fez isso, já fez aquilo. Confia. Ou a gente confia no processo, em um no outro, ou não. Eu acredito que não é um... É preto ou branco, não tem cinza ali, não tem. E para um diretor que está começando, como que ele ganharia essa confiança se ele não tem o portfólio para isso? Mas aí a gente constrói, né? Um diretor que está começando não vai direto para um filme assim. Sim. A gente começa como videomaker, vai fazendo, vai construindo. Eu acho que a maioria dos diretores, pelo menos eu comecei assim, né? Eu fazia coisas tipo de videomaker, eu era meu próprio fotógrafo, fazia as coisas. Aí fui subindo um pouquinho. Depois de 20 anos, de repente, o meu trabalho virou ok. Né? Esse é para ser o processo certo, né? Ficou decente, né? A gente, de repente, depois de 20 anos, começa a acertar mais do que a gente erra. Essa é a meta. Hoje em dia, eu acerto muito mais do que eu erro. Então, isso é bom. Que a gente sabe que não é muito bem assim que funciona também, né? É aquilo que a gente estava falando. Tem também esses cortes de caminhos aí que alguns diretores fazem, que são pessoas muito talentosas e muito queridas, mas que às vezes não conseguem entrar nesse mundo da burocracia e dos detalhes e que a gente precisa ter essa diplomacia que a gente precisa ter, né? Não existe atalhos, não existe, porque lá na frente você vai sofrer. O diretor, ele é ótimo em criar imagens, mas não sabe falar com a equipe, maltrata a equipe, grita com as pessoas, briga com a agência, briga com o cliente e perde a conta. É diretor? Não é diretor. O nosso trabalho tem que ser criativo e tem que ser executivo. Porque não é o nosso filme, é o filme do cliente. A gente está lá para servir. Isso é uma coisa que as pessoas esquecem. Não é o nosso filme, não é autoral. A gente está lá para servir o cliente. Eu acho o seguinte, nosso papo foi muito bom, mas eu queria fechar ele falando um pouco, porque assim, você esteve onde muitas pessoas querem estar, Hollywood, ali nas entranhas de Hollywood, no processo ali de roteiro e tudo mais, você viu filmes nascendo, você viu o bonito e o feio desse processo. Depois, como diretor, você dirigiu para marcas que muitas pessoas querem dirigir.
Você tem uma carreira, assim, que a palavra é invejável, das pessoas olharem e falarem, caralho, eu quero... Puta, como que ele tem isso no portfólio? Também quero, assim. Então, eu queria saber o que te alimenta? O que de arte te alimenta? O que de filme te alimenta? Assim, tendo estado em tantos lugares e visto tantas coisas e trabalhado com tantas marcas legais, hoje em dia, o que te move? O que te faz querer continuar? Quando você vê, assim, sei lá, ir para museu é uma coisa que me dá mó tesão de continuar trabalhando, ou ver quando eu vejo um filme foda, eu me sinto renovado. O que te move hoje em dia? Sabe que eu não sou uma pessoa cínica, viu? Eu sei que o nosso papo aqui nos levou para a gente falar de alguns problemas, algumas febres que o nosso mercado tem. E eu acho que tem muita coisa errada. Porque eu gosto do que eu faço. Eu gosto do processo, eu gosto da minha carreira, eu gosto da nossa categoria, eu gosto do que a gente faz. De tudo, todo esse processo. E eu quero defender esse processo. Porque ele está ficando cada vez mais mecânico, cada vez menos humanizado, os trabalhos estão sofrendo por isso, os comerciais estão cada vez piores, os roteiros cada vez piores. Porque a gente nem entendia como fazer roteiro, agora a gente está usando o ChatGPT para fazer roteiro. Então, sem saber como uma coisa funciona, a gente não consegue dizer para uma máquina fazer para a gente. Então, está tudo errado. Mas eu não estou cínico. Não sou e não estou quanto a onde a gente está indo, porque eu acho que isso tudo é cíclico, eu acho que a gente consegue sair dessa. Do que eu me alimento, né? Eu acho que o que eu mais gosto do que a gente faz é traduzir essa complexidade, essa coisa mais matemática e mecânica por uma coisa mais humana. Eu acho muito lindo isso. Eu acho as histórias que a gente conta, essas histórias curtas, a gente tem 30 segundos para contar uma história. É legal, é divertido, é lindo de ver isso. É um desafio, em si é uma certa arte, sabe? É uma ciência também. Eu acho que é mais ciência do que arte, porque eu acho que é muito mais sobre estrutura e conhecimento do que criatividade. E para mim a criatividade, ela parte da estrutura. Eu acho que o que me deixa mais criativo é o fato de que eu sei como a criatividade funciona. Eu sei como sentar com um papel em branco e criar do zero. Então, o que me alimenta é criar essas conexões humanas que vêm de uma complexidade onde não é para ter humanidade, sabe? Eu gosto muito disso. E sim, eu me inspiro com arte, eu tenho diversos livros de fotografia, pinturas. Geralmente, quando eu estou querendo buscar algo novo, eu abro um livro meu de fotografia ou de pintura e começo a buscar visões que contam histórias num quadro. Eu gosto de quadros que contam muita história, sabe? Tu tem ali um mundo inteiro num quadro, numa fotografia. Tu consegue estabelecer tema, tu consegue estabelecer metáforas, simbolismo, tudo num quadro. Eu gosto quando a criatividade tem peso, né? Porque para mim é isso. A criatividade, a gente falou já, é para ser árdua, é para ter peso, é para a gente sentir um mundo inteiro num quadro. E esse desafio para mim é interessante. Então, eu só acho que a gente tem que consertar algumas coisas com o nosso mercado, para a gente poder ser mais criativo, para a gente poder criar, para voltar para as nossas raízes de realmente ser criadores, criativos de verdade, e continuar nessa visão humana, porque o mundo está ficando cada vez menos humano, as conexões estão cada vez mais raras. Então, se a gente puder ajudar com isso, vai ser lindo. E você tem esperança de que isso vai acontecer? Sim. Tudo volta. Quantas vezes, né, que a gente já viu isso só na nossa vida, né, na nossa curta vida. A gente não está nesse mundo há muito tempo, a gente já viu muitas coisas de tecnologia que vai, que vem, que muda, que faz, e as pessoas pensam, agora é o fim. Não é. Eu recentemente também escrevi outra matéria falando sobre isso, umas 2 semanas atrás, dizendo que eu não estou cínico quanto ao lugar que a gente está indo, porque a intersecção da humanidade e a tecnologia não é um ponto fixo. A gente está negociando
esse equilíbrio há, sei lá, 200 anos. Não é um ponto fixo. A gente move esse ponto, a gente entra no futuro, a gente muda, a gente se adapta. Então, essa coisa com tecnologia, com AI, com tudo, não, ainda a conexão humana ganha ainda. É o que a gente quer sempre conexão. É. Os humanos sempre estão procurando a conexão. É. E eu acho que essa conexão só funciona entre humanos. É difícil uma tecnologia substituir a conexão, né? Não tem como. É isso. A nossa conexão foi muito boa hoje. Muito obrigado. Ficaria muito mais tempo conversando aqui com você. Achei... É muito bom ouvir pessoas que têm, como eu disse, a carreira que você tem, falando coisas que são coisas que estão na minha cabeça também há um tempo. É bem interessante. Que bom que você gostou do seu processo aqui com a Ilha. Muito. Que você gostou de trabalhar aqui com a gente. Que aconteça mais vezes. Tomara. E é isso. Muito obrigado por estar Eu que aqui com a agradeço. gente. Obrigado pelo convite. Obrigada a vocês por assistirem e até a próxima.